Fala pessoal, beleza? Então, em nossa quarta aula sobre matemática básica, iremos abordar uma das principais operações aritméticas, tá? Que é a divisão, onde grande parte dos alunos tem dificuldade. Então vamos com tranquilidade, tá? Passo a passo. Eu organizei uma forma aqui que vocês percebam isso de maneira tranquila, tá? Como funciona essa operação. Show? Então, primeira coisa, o algoritmo, eu vou dar nomes, tá bom? A todos esses elementos aqui, tá bom? Primeiro, esse A aqui, que fica deste lado, nós chamamos ele de dividendo, tá bom? Então, dividendo, beleza? Este B aqui, que fica nessa barrinha, nós chamamos ele de divisor. Divisor, belezura? O resultado, que é o D, que fica bem aqui, nós chamamos de quociente. Quociente. Beleza? E esse C aqui, que fica deste lado, nós chamamos ele de resto. Beleza? Então, dado esses nomes, nós vamos operacionalizar, ou seja, nós vamos fazer a operação direitinho, vamos aplicar, tá bom? E vocês vão ver que não é tão difícil, beleza? O primeiro passo é fazer a operacionalização com números inteiros, tá bom? Para ficar mais tranquilo. Então, o primeiro passo é armar a continha, da mesma forma que está no algoritmo, tá? Então, 256, aí faz aquela barrinha, dividido por 4. Ou seja, dividendo 256, divisor 4. Eu quero encontrar o quociente, ou seja, o resultado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o dividendo, eu não posso fazer uma divisão com um dividendo menor do que o divisor, tá? Então, o que eu vou fazer? O 2, ele é menor do que o 4. Então, eu vou pegar aqui o próximo número maior, que é o 25, tá? Então, para facilitar, é interessante que você já tenha uma boa base de multiplicação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em um número que multiplicado por 4 chega perto aqui desse 25. Como todos bem sabem, é o 6, ó. Porque 6 vezes 4, eu tenho 24. Então, 24 vem para cá. A gente faz uma pequena subtração aqui, tá? Então, 5 menos 4, eu tenho 1. E 2 menos 2, eu tenho 0. Então, o que eu faço agora? Eu pego esse próximo número e irei abaixar. Então, que número é este? O 16, beleza? Então, eu vou pensar em um número que multiplicado por 4 dá o 16. Como bem sabemos, é o 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Com isso, o resto aqui é 0. E o nosso resultado é quanto? O 64, tá bom? Então é bem tranquilo, fazendo passo a passo é bem fácil, tá? Então, pessoal, agora chegamos à parte de operacionalização com divisão com números decimais, tá? Então, ou seja, número com vírgula. O nosso objetivo sempre é eliminar essa vírgula. Irei explicar aqui para vocês como iremos fazer essa eliminação, tá? Primeira coisa, quando nós dividimos um número por ele mesmo, ou seja, se eu tenho R$5 e dividir só para uma pessoa, essa pessoa fica com quanto? Com aquele mesmo 5. Então, por exemplo, 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, sempre dividir um número por ele mesmo, sempre vai dar 1, beleza? E eu sei também, desde a propriedade da multiplicação, que se eu pegar um número e multiplicar por 1, esse resultado não altera, ou seja, o elemento neutro da multiplicação. Então, como é que eu faço para fazer essa eliminação? Ó, eu tenho aqui 639,5. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, dividido, que é uma fração, tá? Por 5. O que acontece? O que eu irei fazer? Irei multiplicar em cima e embaixo por 10. Vocês já vão entender o porquê. Eu tenho quantos números após a vírgula? Eu tenho apenas um. Eu tenho quantos zeros aqui, ó? Eu tenho um também. Então, façam essa associação, tá? A quantidade de números que tem após a vírgula com a quantidade de zeros, tá? Por que 10 em cima e embaixo? Primeira coisa, se eu dividir um número por ele mesmo, dá quanto, gente? Dá 1, tá bom?
E se eu multiplicar 1 por qualquer valor, o resultado não altera, tá bom? Então, por isso nós fazemos isso, tá? Dada essa explicação, vamos agora para a prática. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que multiplicar aqui em cima, tá? Por 10 e aqui também por 10, tá? É como se fosse uma fração também. Então, como vai ficar? Eu tenho aqui, como eu vou só deslocar uma vírgula, fica 6.395 dividido por 5 vezes 10 dá 50. Então, agora é só aplicar, tá? Primeira coisa, nós sabemos que nós temos que dividir e esse dividendo, ele não pode ser menor do que o divisor. Logo, eu tenho que pegar aqui o 63, tá? Então, por qual número eu multiplico 50 que vai chegar perto de 63? É o 1, né? É o 1. Porque se for 2 vai dar 100, aí passa. Então, 1 vezes 50 dá o próprio 50. Vem aqui, subtrai. 3 menos 0 dá o 3. E 6 menos 5 dá 1, certo? Agora eu venho abaixo o 9. Belezura? Então fica 139. Por qual número eu multiplico 50 que vai chegar perto desse 139? Tem que ser o 2, certo? Porque se for 3 vai dar 150, aí passa. Então, 2 vezes 50 dá 100. Então faz a subtração aqui direitinho. 9 menos 0 dá 9. 3 menos 0 dá 3 e 1 menos 1 dá 0. Nem vou colocar aqui, tá? Vem agora e abaixa o 5. Belezura? 395. E agora? Se eu multiplicar aqui por 7, 7 vezes 5 não dá 35? Então acrescento 0 e fica 350. Então observa, 7 vezes 50 dá 350. Beleza? Então vem aqui, subtrai. 5 menos 0 dá 5. 9 menos 5 dá 4. E 3 menos 3 dá 0. Show de bola. Eu não tenho mais nenhum número para baixar aqui. Então qual é a técnica? Acrescenta um 0 aqui no resto e põe uma vírgula onde? Lá no quociente, tá bom? Então o que acontece agora? Concorda comigo que 9 vezes 5 não é 45? Então, acrescentando 0 dá o 450. Então, chegamos ao nosso resultado final. Ó. Certo? Então, 450 menos 450, 0. Beleza? Então, o nosso resultado final, o quociente, né, é de 127,9. E se você me pergunta, e se tivesse aqui uma conta infinita aqui que não terminasse? Eu aconselho que vocês encontrem 2 casas após a vírgula, tá? Não precisa fazer isso tudo, não. Se você tiver uma prova, por exemplo, o Enem, encontre 2 números após a vírgula, tá bom? Agora observe, onde que eu tenho o número com vírgula? No divisor, tá? Então, primeira coisa, temos que eliminar a vírgula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho quantos números após a vírgula? Eu tenho 2. Eu tenho que fazer associação com os zeros, lembra? Então, tem que multiplicar por quanto? Por 100, porque o 100 tem quantos zeros? 2. E aqui também eu tenho que fazer a mesma coisa para manter o valor igual, porque quando dividir 100 por 100 vai dar 1, e multiplicando por 1 não altera o resultado. Então, vamos armar a continha. Aqui era 8.679 multiplicado por 100, eu acrescento 2 zeros. Ó, 8, 6, 7, 9 e os 2 zeros. Ou seja, 867.900, tá bom? E tem que dividir por quanto? O que foi que aconteceu aqui, ó? Quando eu multiplico por 100, eu desloco a vírgula quantas vezes? 1, 2. Ficou 8. Ficou 8. Então faz a divisão agora com calma, tá bom? Primeira coisa, eu já tenho aqui que o 8 é idêntico aqui, então tem como fazer tranquilo. Por qual número eu multiplico 8 que vai chegar em 8? 1, né? 1 vezes 8 dá 8. E 8 menos 8 dá 0. Então, o que eu faço? Eu tenho que abaixar o 6. Abaixei uma vez. Tem como dividir? Não tem. Observe o que eu vou fazer. Vou abaixar o 7 agora, o próximo que tem. Mas, ao fazer isso, eu tenho que acrescentar um 0 no divisor.
no quociente, tá bom? Então, observe. Eu abaixei o 6, não tem como dividir. Tive que abaixar mais um, então eu acrescento um zero aqui, tá bom? Agora tem como fazer, né? Por qual número eu multiplico o 8 que chega perto desse 67 aqui? É o próprio 8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Belezura? Então aqui, subtraindo, 7 menos 4 dá 3. 6 menos 6 dá 0. Eu nem vou colocar aqui, tá? Agora eu venho abaixo o 9. Agora, por qual número eu multiplico o 8 que vai chegar perto desse 39 aqui? Vocês concordam comigo que é o 4? É o 4, né? Porque 4 vezes 8, eu tenho quanto? 32. Vem aqui, subtrai. 9 menos 2 dá 7. E 3 menos 3 dá 0. Nem preciso dele, né? Então, vem aqui, abaixo o 0. Agora o 70. E aí, o que eu tenho que fazer? Multiplico por quanto? Por 8 de novo, né? 8 vezes 8 dá 64. Vem o 64 aqui e subtrai. Não tem como, pede emprestado aqui. 10 menos 4 dá quanto? Dá 6. Aí aqui fica o 6, 6 menos 6 dá 0. Abaixo o próximo 0. Agora ficou o 60. E agora, eu multiplico por quanto? Por qual número eu multiplico o 8 que vai chegar perto desse 60 aqui? Concorda comigo que é o 7? 7 vezes 8 dá quanto? Dá 56. 56. Ó, pede emprestado aqui, fica 10. 10 menos 6 dá 4. Como eu pedi emprestado aqui, ficou 5. 5 menos 5 dá o 0. Observem, não tem mais ninguém para baixar. Então, acrescenta o 0 e põe a vírgula onde? No quociente. Agora ficou tranquilo, né? Porque 5 vezes 8 dá o próprio 40. Olha só. Então, aqui chegamos ao nosso resultado. Coloco o pontinho aqui para separar. 108.000, certo? 487,5. Show? Terceiro caso, observem que eu tenho vírgula em ambos, né? Tanto no dividendo, tanto no divisor. O que eu tenho que fazer? Eu irei priorizar quem tem a maior quantidade, tá, de números após a vírgula. Quem é que tem a maior quantidade? É onde? O divisor, tá bom? Então, o que acontece? O que eu vou fazer? São quantos números após a vírgula? 3 e aqui são 2. Então, aqui é maior. Então, aqui eu irei multiplicar por quanto? Por 1.000. Ó, 3 números após a vírgula, 3 zeros aqui no 1.000. Beleza? E aqui também eu tenho que fazer a mesma coisa para manter o mesmo resultado. Show? Então, agora é armar. Vamos armar com calma. Então, aqui, eu irei deslocar 3 vírgulas, então acrescento um 0 aqui. Então, 6, 9, 0. Ou seja, 8.690. Dividido por quanto? Ó? Vou deslocar aqui 1, 2, 3 e fica o próprio 4. Aí fica fácil, né? Agora fica bem tranquilo. Estava um negócio feio e ficou bem fácil. Vamos aqui. O 8 dá para dividir por 8, né? Então, por qual número eu multiplico 4 que dá 8? O 2. 2 vezes 4 dá 8. Aqui, 8 menos 8 dá 0. Abaixo, 6. Tem como multiplicar? Tem ainda. 1 vezes 4, né? Porque se fosse 2, daria 8 e passaria do 6. Então, aqui vai dar 4. Aí vem, subtrai e sobra o 2. Então, abaixo é o 9. Por qual número eu multiplico 4 que vai chegar perto desse 29? É o 7. 7 vezes 4 dá 28. Vem aqui e subtrai. 9 menos 8 vai dar 1. E aqui 2 menos 2 vai dar 0. Vai dar o 0. Abaixa agora o 0 ali. Por qual número eu multiplico o 4 que vai chegar perto desse 10 aqui? Tem que ser quanto? O 2. Aqui vai dar 8, né? Então, aqui 10 menos 8 dá 2. Aí é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Não tem mais nenhum número para baixar, certo? Então, eu venho aqui, acrescento um 0 e ponho a vírgula. Agora ficou tranquilo, né? Porque 5 vezes 4 dá o próprio 20. Logo, nós temos o nosso quociente valendo quanto?
2.172,5. Show de bola? Como já expliquei para vocês, quando eu pegar um número e dividir por ele mesmo, sempre vai dar 1. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 5 dividido por 5, o resultado tem que ser 1, tá bom? Aqui, quando eu tenho o zero, tá, como dividendo ou numerador, e dividir por um número que seja positivo ou negativo, tá bom? O resultado sempre vai dar 0, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 0 dividido por 3, independente daqui do denominador, o resultado tem que ser 0, tá? E agora, quando esse 0 está no denominador ou divisor, como vocês preferirem, aqui nós temos uma indeterminação matemática, tá bom? Não temos esse resultado, tá certo? E para finalizar aqui com as regras de sinais, observe, tanto a multiplicação, tanto a divisão. Quando eu tiver um número negativo com negativo, tá? Multiplicação, divisão, o resultado tem que ser positivo. Quando eu tenho, obviamente, os dois positivos, o resultado também tem que ser positivo. Quando eu tenho um negativo e outro positivo, tanto na multiplicação e divisão, temos o resultado negativo, beleza? E também aqui a mesma coisa, só mudei a ordem, tá? Na multiplicação e divisão também tem que ser negativo, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.